Caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabia que hoje é o dia de uma das maiores místicas do século XIV? Não? Pois é, Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja. Ela costumava entrar em êxtase quando orava, experimentou os estigmas de Cristo, teve visões do menino Jesus, e tem mais, viu? Nosso Senhor fez nela um milagre que é pouco comum na história da Igreja. Ele colocou o seu próprio coração nela. Aí eu te pergunto, você consegue imaginar como deve ser receber o coração de Cristo? Você saberá como foi se me ouvir até o final. Mas antes de eu contar um pouquinho sobre essa santa e sobre esse transplante místico, eu quero te lembrar que hoje será celebrada a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus. Então, olha, se você não colocou seus pedidos, suas súplicas e suas intenções nessa celebração, saiba que ainda há tempo. Basta ligar agora mesmo no 0800 580 0184 para incluir seus pedidos na missa de hoje. As colaboradoras estão com o livro de intenções aberto, recolhendo os pedidos para essa missa. Então, não deixe de ligar o quanto antes para colocar suas súplicas na missa, certo? E olha, deixa eu te falar, se você não é inscrito no canal, não deixe de fazer sua inscrição, de acionar o sininho, de dar um like e deixar um comentário para que este vídeo chegue a mais pessoas. Bom, agora sim eu vou contar. Santa Catarina nasceu em 1347 na cidade de Sena, na Itália, e foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Pois é. Sua família era muito pobre. Ela não tinha condições de estudar. Era muito fraca, muito franzina, e por isso vivia sempre doente. Mas ela era profundamente feliz. Aos 6 anos, teve sua primeira experiência mística. Viu o próprio Jesus, com vestes litúrgicas de um papa, no meio de uma grande luz e rodeado por diversos santos. E não parou por aí não. Mais tarde, aos 7 anos, Catarina casou-se com Jesus na presença da Virgem Maria. E quando chegou na maioridade, dizia que na época já tinha consciência do que simbolizava aquela união. Nós podemos entender aqui que Nosso Senhor deu sabedoria a ela. Até porque, qual criança compreende o significado do casamento, ainda mais com Jesus? Continuando. Desde pequena, nessa idade mesmo, ela já fazia muitos atos de penitência, jejuns e sacrifícios, o que sua família não era muito a favor, pelo fato dela ser uma criança. Desde pequena, ela possuía uma fé que ninguém podia explicar. Tanto que, numa certa visão, ela ainda criança, Nosso Senhor lhe ofereceu 2 coroas, uma de rosas e outra de espinhos. Catarina, sem hesitar, escolheu a de espinhos, tomando-a como sinal da via de sofrimento do Calvário que ele lhe traçava. E como eu estava dizendo antes, a família dela era contrária à vocação dela. Tanto que a própria mãe, mesmo sabendo que ela havia desposado-se com Jesus, insistiu em procurar um casamento para Catarina. Isso quando ela tinha 12 anos, o que já era um costume na época. Mas ela recusou, o que provocou a ira da família toda, e como consequência, ela ficou responsável por todos os trabalhos domésticos, até mesmo os mais pesados. No entanto, para surpresa da família, ela não reclamava uma vez sequer. Fazia tudo com amor e em silêncio. Ela costumava dizer que a força vinha de dentro e enunciava: "O Senhor ensinou-me a construir um quartinho no meu interior, para o qual eu pudesse me retirar e lá permanecer em união com Ele." Nós aprendemos aqui que sempre que um problema surge à nossa frente, nós devemos ter um quartinho dentro de nós, onde podemos nos refugiar em Cristo e pedir forças a Ele. Fazendo isso, será possível lidar com essa dificuldade de um jeito mais leve e, o principal, com amor. Mais tarde, agora aos 20 anos, Jesus, Maria e muitos santos apareceram a ela, e Jesus lhe deu um anel de noivado e pediu que ela dedicasse sua vida à renovação da igreja, e ela não mediu esforços para realizar o pedido de seu amado esposo celestial. E foi aí que Catarina começou a oferecer todos os seus sacrifícios, jejuns e orações
nas intenções dos anunciadores do reino de Deus, dos pregadores. Sacrificava-se pela igreja, pelos padres, pelos religiosos, pelos missionários, pelo Papa e por todos os inimigos e opositores, não só da igreja, mas do reino de Deus. Um fato curioso sobre Catarina é que durante muitos anos ela foi analfabeta e só veio a aprender a ler e escrever mais tarde por um milagre de Deus. Mas mesmo assim, ela tinha uma sabedoria como a de ninguém. E isso se espalhou de tal forma que multidões, doutores, magistrados, os bispos, os políticos e até os reis procuravam por ela para pedir preciosos conselhos. Eu destaco aqui que Deus não procura as pessoas perfeitas, as que detêm de grande conhecimento, mas Ele busca aquelas que são grandes na fé. E foi graças a essa fé que ela conseguiu resgatar incontáveis almas para a igreja. Conta-se que em 1374, quando uma peste horrenda assolou a Itália, Santa Catarina dedicou-se inteiramente ao serviço dos doentes e dos pobres. Graças a ela, muitos foram curados, e conforme fazia isso, conquistava inúmeras almas para Deus. Tanto que o Papa Pio II afirmou: ninguém se aproxima de Catarina sem tornar-se melhor. Só para você ter uma ideia, um grupo de padres teve que passar a acompanhar Santa Catarina de Sena em suas missões e pregações, porque as conversões que ela realizava eram tantas que os padres mal conseguiam confessar a todos. E esse dom dela de arrebanhar almas é desde muito cedo, viu? Eu até esqueci de falar, mas em sua juventude também, durante seus momentos de oração contemplativa, ela entrava em êxtase, e aqueles que a observavam eram convertidos. Ou seja, só pelo fato da pessoa olhar ela rezando, essa pessoa se convertia. É impressionante, não é? Ela já nasceu guiada pelo Espírito Santo. E bom, como eu já falei um pouco sobre ela, eu quero te falar sobre o momento que Catarina de Sena recebeu o coração de Nosso Senhor. Eu tirei alguns trechos do livro Santa Catarina de Sena, escrito por Johannes Jorgensen, e eu vou ler para você. Só um segundinho. Cadê a página? Aqui, ó. Certo dia, Jesus apareceu a ela e disse: certo dia, Catarina confiou a seu confessor que durante a visão que teve, Jesus lhe havia mostrado longamente a chaga do seu lado. Assim como a mãe apresenta o seio ao filho recém-nascido, diz ela. E como ardia em desejo de beijá-la, ele tomou Santa Catarina nos braços e aplicou seus lábios contra a santa chaga e disse: penetrou na minha alma, então naquele abrigo sagrado. Conheci tantas coisas concernentes à natureza divina que não compreendo como posso continuar a viver sem que meu coração se dissolva de amor. No mesmo dia, ela repetiu inúmeras vezes, na sua oração, a palavra do salmista: criai em mim um coração puro, ó Senhor, e renovai em mim o espírito de retidão. E ela suplicou ardentemente a seu Salvador que lhe arrancasse o coração e, em troca, a fizesse participante do seu. Viu, então, distintamente, aparecer-lhe Jesus, tirando-lhe do peito o coração e levando-o consigo. Durante alguns dias, ela viveu sem coração, conforme revelou a seu confessor. E alguns dias depois, estando depois da missa, na Capella delle Volte, conta Frei Tommaso, confessor de Santa Catarina, viu repentinamente o Senhor diante dela, segurando entre as mãos um coração rubro e resplandecente que depôs no seu lado esquerdo, dizendo-lhe: filha muito amada, da mesma forma que no outro dia retirei teu coração, dou-te hoje o meu em troca. Após isso, foi possível verificar a presença de uma cicatriz no local exato onde fora ele retirado em Santa Catarina. E muitas vezes, ao receber a Santa Comunhão, o novo coração de Catarina pulsava mais forte do que o comum. As irmãs e Frei Tommaso ouviam por vezes, cheios de admiração, as vibrações de alegria do coração de Jesus vindo dela. Foi depois dessa troca sublime que Catarina disse a seu confessor: não vedes que me tornei outra? Ah,
Se soubesseis o que sinto, não haveria coração, por mais empedernido que não se comovesse. Não haveria coração, por mais orgulhoso que não se humilhasse. Minha alma se acha possuída de tamanha alegria que estranho meu corpo contê-la. Meu ardor interior é tão vivo que junto dele as chamas exteriores parecem se refrescar e queimar. E esse ardor produz em minha alma tal renovação de pureza e de humildade que tenho a impressão de ter me transformado em criancinha. Meu amor pelo próximo está tão inflamado que voluntariamente por ele sofreria até a morte. Catarina procurava exprimir assim o que se passava em sua alma. Mas é impossível traduzir o que sinto, exclamava ela. Pois quando o tento fazer, tenho a impressão de atirar pérolas na lama. Que história impressionante, não é? Olha, Santa Catarina, ela simplesmente nos traz muitos exemplos de como lidar com as adversidades, como crescer na fé e principalmente como se aproximar de nosso Senhor. E eu acho importante destacar aqui o especialíssimo amor que ela tinha com nosso Senhor, que a fez viver na terra, como se ela já estivesse no céu. Então, procuremos seguir os mesmos passos de Santa Catarina para que possamos estar cada vez mais unidos a nosso Senhor. Era isso que eu tinha para te contar hoje. Eu espero que a história de Santa Catarina seja inspiradora para você. Então eu me despeço, mas antes não posso deixar de te lembrar que hoje será celebrada a Missa do Coração de Jesus. E você ainda tem tempo de incluir seus pedidos nessa celebração. Como? Simples, basta ligar agora mesmo no 0800 580 0184. Lembrando, a ligação é grátis para todo o Brasil. Agora sim, eu fico por aqui. Que Santa Catarina de Sena lhe ajude a crescer no amor de Deus. Até a próxima!